Uma pergunta que deixa muita gente coçando a cabeça. Afinal, vírus é ou não é um ser vivo? Eu sou o professor Souza, professor de Ciências da Natureza aqui do Spartacus, e está começando mais uma videoaula. Então, pessoal, vírus é ou não é um ser vivo? Muitos diziam que os vírus não poderiam ser um ser vivo porque eles não possuem células. No entanto, alguns seres vivos conseguem até mesmo fabricar proteínas. Alguns vírus conseguem fabricar proteínas. Todos os seres vivos conseguem sintetizar proteínas, obviamente. Tá? Então, a gente definia vírus como sendo uma partícula infecciosa e como um parasita intracelular obrigatório. Por quê? Ele possui material genético, que pode ser o DNA ou o RNA, ou até mesmo os dois, e ele precisava infectar uma célula para utilizar um maquinário celular para fazer suas proteínas, para sintetizar as suas proteínas. Se ele não estivesse parasitando uma célula, ele não iria conseguir fabricar suas proteínas. Por isso que a gente dizia que ele é um parasita intracelular obrigatório, certo? Então, pelo fato dele ter material genético e ser um parasita, isso já levantava a dúvida se ele poderia ser classificado como um ser vivo ou não. Por quê? Porque não é necessário que todas aquelas características que a gente viu na parte 2 da videoaula de Introdução à Biologia, não é necessário que todas aquelas características estejam presentes ao mesmo tempo em um ser vivo. Como, por exemplo, um ser vivo, ele pode ser unicelular ou pluricelular. Ele pode fazer reprodução sexuada ou assexuada. Então, necessariamente, todas aquelas características vão estar presentes em todos os seres vivos, certo? Você viu que as plantas, elas conseguem captar o CO2 e fazer glicose. Os animais já não conseguem fazer isso, eles têm que comer alguma coisa que tenha glicose e a partir da digestão adquirir essa glicose para a produção de energia, tá? A partir do processo lá de respiração celular. Então, não é necessário que todas aquelas características estejam presentes ao mesmo tempo em um mesmo organismo, tá? Então, nessa imagem nós temos aí algumas formas de seres vivos, tá? Algumas formas de vírus. Em 2008, Então, pessoal, em 2008, uma pesquisa publicada na revista Nature identificou alguns vírus que possuem um tamanho, basicamente, de uma bactéria, tá? E que conseguem infectar bactérias, chamado de mimivírus, que eles podem ser infectados por outro tipo de vírus, que a gente chama aí de Sputnik, certo? Ou seja, esses vírusinhos aqui, bem pequenininhos, como vocês podem ver nessa imagem, tá? Esse vírus aqui é o vírus Sputnik, tá? E ele consegue infectar o mimivírus. Então, um vírus causando virose em outro vírus. Como isso é possível? Analisando esses mimivírus, verificou que eles têm um sistema muito similar ao sistema CRISPR de bactérias. O sistema CRISPR, ele consegue pegar o DNA da bactéria e cortar o DNA viral. Ele consegue tirar o DNA, certo? Em um determinado ponto e restabelecer as pontes a fim de fazer uma espécie de reparo no DNA. Isso é muito utilizado na engenharia genética, tá, pessoal? Na manipulação de genes, na manipulação de DNA, que pode ser até uma chave para fazer o tratamento de doenças como, por exemplo, a AIDS, né? Em que é uma virose, em que o vírus ele infecta os linfócitos T-CD4, né? Células do sistema imunológico, provocando aí o que a gente chama de síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, em 2015, estudo um pouco mais recente,
identificou que os vírus eles podem ser entidades que são entidades vivas, que compartilham história evolutiva com as células, tá? É como se eles fossem um organismo de transição, estão entre um negócio que é inanimado e os seres vivos, um ser inanimado e um ser vivo. Quem é que é o intermediário? Os vírus, possivelmente, que eles têm composição química semelhante, eles possuem código genético semelhante. Então, tudo isso favorece que os vírus eles sejam classificados como um ser vivo. Então, a gente pode dizer que eles estão no meio do caminho entre ser e não ser. Conclusão é de que há fortes evidências que atestam que os vírus são seres vivos. Então vai caber aos cientistas entrarem em um consenso para definir se vírus são ou não seres vivos. Uma questãozinha aí da FUVEST. Como é que isso pode ser cobrado no vestibular? Considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos. 1. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células, né? Podem ser uni- ou pluricelulares. 2. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. Correto? 3. Quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Sim, isso é claro e evidente, né? A variabilidade genética permite que haja modificações nos seres vivos ao longo do tempo. Admitindo que possui todas essas características, seja requisito obrigatório para ser classificado como ser vivo, é correto afirmar que, se ele quer que essas três características estejam presentes ao mesmo tempo, para definir que o organismo é um ser vivo, então os vírus já não se encaixam como sendo seres vivos, porque eles não são constituídos por células, tá? Então vamos analisar as alternativas. Os vírus e as bactérias são seres vivos. A gente já sabe que os vírus não são seres vivos. Para essa questão aqui, tá? Para outra questão, pode ser que eles sejam considerados como sendo, porque eles são organismos acelulares, portanto, não satisfaz aí a afirmativa número 1, que diz que os seres vivos são constituídos por uma ou mais células, tá? Letra B. Os seres vivos e as bactérias não são seres vivos. As bactérias podem ser seres vivos, sim, porque as bactérias conseguem atender o requisito U, que é constituída por células, né? As bactérias são seres unicelulares, mas os vírus não possuem células. C. Os vírus não são seres vivos porque preenchem os requisitos 2 e 3, que é possuir um material genético e se modificasse ao longo do tempo. Vírus da gripe, vírus influenza, né? Todo ano tem uma vacina nova para a gripe, porque os vírus eles conseguem se modificar ao longo do tempo, mas eles não preenchem o requisito 1, que é o fato de terem células, né? Eles não possuem células, são organismos acelulares. Portanto, para essa questão, possivelmente gabarita é a letra C, mas vamos analisar o resto, né? Letra D. Os vírus não são seres vivos porque preenchem o requisito 3, mas não os requisitos 1 e 2. Eles possuem sim material genético, portanto, satisfazem a afirmação 2. Letra E. Os vírus não são seres vivos porque não preenchem os requisitos 1, 2 e 3. Preenchem os requisitos 2 e 3, mas não o requisito 1. Gabarito dessa questão, letra C. Em relação às outras aulas, nós temos alguns pontos que eu recomendo que vocês revisem. Primeiro, o que estuda a biologia, né? A gente viu isso na aula número 1. Por que é importante estudar a biologia? Lembra da fake news, da questão lá da vacina contra o sarampo causando a microcefalia? É muito importante a gente estudar a biologia para não cair nessas fake news e também para nós nos tornarmos cidadãos mais conscientes, né? Quando questões que envolvam a questão ecológica aí, de pessoas dizendo que não existe aquecimento global e essas afirmativas influenciando em tratados internacionais, né? Inclusive os Estados Unidos está rompendo aí com vários tratados internacionais em prol do meio ambiente, dizendo que o aquecimento global não existe, né? Que isso é um atraso. Então, para você não ficar uma pessoa dizendo que não existe aquecimento global, estuda um pouco mais de biologia, né? Quais as características que um ser vivo possui, o que define algo como sendo um ser vivo e algo como não sendo um ser vivo. E
descrever em ordem crescente de complexidade e hierarquia de formação de sistemas biológicos, átomos, moléculas, organelas, sequência de ordem de complexidade e hierarquia, beleza, pessoal? Então, é isso. Com essa aula nós encerramos o nosso módulo de Introdução à Biologia. Vejo vocês no módulo 2, que é o de Metodologia Científica. Um forte abraço, se inscreva no canal, dá aquele joinha. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente responde. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.